Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui para falar mais um segundinho com você do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato por eu poder estar aqui, sou muito grato por você me receber aí também no seu lar. Muito obrigado por isso, tá? Eu quero ler mais um versículo aqui para você, para que nós tenhamos certos conhecimentos. Esse conhecimento aqui não é muito bom quando você começa a saber o conteúdo não, tá? Mas ai das que estiverem grávidas. Eita, meu Deus do céu, que dificuldade danada, né? Aqui né, a brincadeira eu vou te falar com você, viu? Que é o seguinte, é uns versículos só que eu quero ler para você aqui, que é o versículo 19, Mateus 24, e o versículo 19, que diz assim: Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Que dificuldade, né? No 20 diz assim: Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Aqui ele está dizendo o seguinte, para não suceder a fuga no inverno, porque lá quando era frio demais, tá? E no sábado, porque o sábado é que lá o Adventista do sétimo dia eles não faziam nada, né? Então o perigo era esse, era a fuga, que seria o ataque, tá? E aqui ele diz aqui, tá? Mas ai das grávidas daqui amamentarem naqueles dias. Então, aqui você pensa assim, mas aqui tem uma coisa a ver com a outra. Se analisar bem, praticamente nada, né? Mas quando Jesus... foi feito assim, tá? O Pentecoste. Pentecoste é uma festa que existe em Israel. Os judeus, tá? Para eles lá. No hebraico, foi uma guerra que Deus deu para eles e que eles tinham que ir em Israel para agradecer o Senhor Jesus, era Deus, né? Para agradecer pelo livramento que Deus deu para eles. E não todo mundo ia. Uma das partes da Bíblia bem que é mais sempre é pregado, assim, quase todo é pregado, aquele lá da Eucana, Penina. Então já dá mais ou menos para você perceber que ele ia com as duas mulheres lá, com Sara e a Penina, para ir adorar o Deus em Israel, tá? Então na época foi marcado o Pentecostes, tá? A festa de Pentecostes. Então, segundo o Flávio José, diz que tinha 3 milhões de pessoas em Jerusalém e Judéia, tá? Quando todo mundo encheu a cidade, aí simplesmente Deus ordenou fechar os portões. Ninguém entrava mais, ninguém saía. Então, as coisas acabam muito rápido na cidade. E o exército romano, com o general Tito à frente, cercou Jerusalém, tá? E Deus abriu os portões para eles. E eles fizeram o quê? Eles não entraram para matar, fazer a matança, não. Eles ficam esperando. Ou eles vão morrer de fome, ou vai ser entregar a morte. Das duas é um. Foi isso que aconteceu. Então, o que acontecia? Quem tinha um pedaço de pão, qualquer coisa lá, eles entravam lá, eles mesmo da turma deles lá mesmo, não os de fora não, os judeus mesmo, para matar o outro para aquilo ali. Segundo o relato, diz que as mulheres que estavam grávidas, aquelas pessoas que eram mais covardes de guerra, rasgavam a barriga das mulheres e colocavam um gato dentro e costurava. Só para você ter ideia, tá? Por isso que falava, ai das grávidas que amamentaram naqueles dias. Porque tinha fome, e como é que vai dar de mamar essa mulher está morrendo de fome? Vai dar de mamar de que jeito? Tem um relato, duas delas assaram os filhos para comer. Tá? Aí os caras, o único lugar que eles rejeitaram, com as pessoas lá que andavam tomando as coisas para comer, rejeitaram, foi isso aí. Eles viram o cheiro, né? Eles foram rapidinho para tomar o que era. Aí a mulher falou assim, eu já me alimentei e ainda tem um pouquinho ainda que você pode se alimentar também. Aí a João que falou, não, eu aceito, meu filho. Você pode servir. Eles recusaram, não aceitaram, segundo o relato, tá? Eles recusaram, Deus me livre. Então, é por isso que está dizendo aqui, ó, que teve uma aflição tão grande que nunca teve
e jamais terá, é o que está escrito em Mateus 24, tá? Jamais terá outra aflição, porque as pessoas têm que matar os filhos para comer. Segundo o relato da informação, disse que a fome, a pessoa está cego de tudo, tá? A cabeça dele só tem um caminho, a fome, a fome. Ele mata e faz qualquer coisa, quer comer. Então, esse aí a vez a gente fala, mas tá com fome, pode esperar, mas a fome, quando chega num certo ponto, a pessoa não tem mais raciocínio, segundo o relato, tá? Então, isso que aconteceu. Que fala que ai das grávidas e das que estiver amamentando naquele dia, que seria o dia do juízo final, tá? É que está dizendo aquele dia, era o dia da matança. Diz que teve um relato, disse, não tem esse relato, tá? Flávio José, a guerra aos hebreus, que diz que sangue em Israel, disse que nem podia beber água, não podia comer nada. Onde você pisasse, estava em cima de um cadáver, estava praticamente todo mundo morto. E o que não estava morto, os rios estavam cheios de sangue. As pessoas tinham enxurrada de sangue. A enxurrada era isso aí, a matança que teve do pessoal, tá? Então, isso era a guerra que teve no ano 70. É o juízo final que foi para Israel. É o mundo que está falando na Bíblia, é o mundo de Israel, tá? Não está falando os outros países, não. É só Israel. E a círculos vizinhos, aquela cidadinha que fazia parte dali, tá? É isso ali que a Bíblia está dizendo. Então é só para você ver a aflição que teve naquela época lá, as mulheres que estavam grávidas, que elas foram para a festa. E chegou lá, foi fechado, e foi acabando a comida, não tinha bebida, não tinha mais nada. Aí o sangue tinha tomado conta já das nascentes de água. Como é que a pessoa ia beber água, por exemplo? Né? Era sangue humano que estava ali. Então é só um relatório pequenininho do juízo final para você ter ideia, vamos dizer assim, a tal. Tem tantos nomes ruins, não vou falar esses nomes ruins não. Aquilo lá que o pessoal ia sentir lá, tá? A abominação da desolação, qual foi predito pelo profeta Daniel. E o sangue para todo lado, só tinha coisa que, como diz o outro, porque só coisa ruim. Como é que a pessoa ia sobreviver? Não tinha como sobreviver. Na verdade, é juízo final, era morte para todo mundo. Igual foi na época de Noé, só que lá foi com a água que matou, né? E lá mataram foi a espada mesmo, na época do general Tito, tá? Se você entrar no Google e puxar lá sobre a guerra dos hebreus, você vai encontrar muitas coisas boas ali, tá? Muitas coisas boas mesmo tem, tá? E tem os profetas que você pode também investigar. Você vê que você não vai dar tempo perdido não. Eu aprendi muitas coisinhas ali, mas depois, meus irmãos, minhas vistas ficou fraca, então as letras pequenas eu não consigo ver. Para me ver da Bíblia, eu uso aqui o tablet, porque eu não consigo ver as letras da Bíblia, embaralha tudo, eu não consigo. Eu tô com catarata num dos olhos e eu preciso fazer uma cirurgia nesse assunto, tá? Mas você que tem a vista boa, e Deus te deu, você pode ir lá buscar e você encontra muita coisa boa ali. E tudo você pergunta no Google, 90% você vai encontrar a resposta. E a resposta satisfatória tá ao assunto. Aquele livro do Flávio José, Guerra aos Hebreus, é muito bom, tá? Tem um conhecimento muito grande. Porque Flávio José, ele viveu na época de Jesus. Ele era soldado de 100, chamava de 50, de 100 e de tantas pessoas, né, que tomavam conta, né? Ele era um, só que eles foram presos e ele foi, como é que eles falam? Sequestrado para Roma e ele ficou sendo um porta-voz de Roma com os hebreus, tá? Então ele relatou tudo isso aí. Então está tudo relatado no livro dele. O livro dele é muito bom também. Eu li e eu aconselho qualquer pessoa que queira ler para ter um grande mais conhecimento, aprender ali. Tem muitas coisas boas, tá? Esse aqui da azar e das grávidas aqui, ó, é só para você ficar sabendo o sofrimento que eles tiveram naquela época lá. E muitas vezes as pessoas não estão nem aí pro assunto, tá? Tá falando, ele acha que isso é coisa besta, é coisa de história. História, meu filho. Tomar muito cuidado, todo cuidado do mundo é bem pouquinho, tá? Porque a coisa é muito fácil pra gente ouvir falar. Eu ouvi falar. Quando é com você mesmo, meu irmãozinho, é só Jesus. Meu irmãozinho, por hoje é só. Graça e paz para todos vocês.
um grande final de semana para todo mundo. E até o próximo vídeo, que assim o Senhor Jesus nos conceder. Nós vamos estar aqui falando dele, das coisas dele, aquilo que pode nos crescer, tá? Servir para nós crescer. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.